Não, eu acho o Luciano um bom jogador. Eu sempre falei que ele se posiciona muito bem, ele é muito inteligente. Só que assim, você tem que determinar funções para que ele possa fazer, com a bola, sem a bola. Não adianta pedir para o Luciano correr, se sacrificar para deixar, por exemplo, o Caleri, ou o Oscar, ou o Lucas, que era a grande dificuldade. Era isso. Alguém tem que correr. Alguém tem que correr para esses caras e o Luciano... Não, eu acho que você tem que aproveitar o que ele tem de melhor. O bom treinador é aquilo que entende o melhor do seu jogador e faz com que... e aproveita isso dele. O Luciano é muito bom como um segundo atacante. Por quê? Porque ele roda, ele se posiciona atrás dos volantes, ele sabe... ele encontra um posicionamento que você vê, dificilmente você tem um chute de longa distância. Se eu não me engano, ontem o primeiro chute do jogo, logo, acho que os 10 ou 12 minutos, foi o Luciano. Espaço curto, ele recebeu essa bola, ele cortou para dentro e chutou. Ele bate muito bem. Né? Então, assim, ele sabe fazer isso. Agora, cabe ao treinador ter o entendimento e a sabedoria para encontrar um posicionamento para ele. Um jogador como esse, você não pode muitas vezes deixar de fora. Porque ele também passa aquela coisa de inversão de valores, né? Você fala pro Luciano, você perde a bola, você tem que marcar o volante, você tem que correr atrás, você tem que fechar. Só que aí você tira aquilo que ele tem de melhor e facilita para os zagueiros. Porque os zagueiros vão olhar assim, pô, o Luciano tá marcando o volante, eu vou ficar aqui, eu vou sair pro jogo. Quando o Luciano chega para atacar, ele não tem 100% da capacidade dele física para poder aproveitar um movimento, porque às vezes você pensa, mas o teu corpo está cansado e você não consegue fazer o movimento com a precisão necessária para um chute, para uma definição de um passe, para uma assistência. Eu acho que assim, cabe aos treinadores tirar o melhor do Luciano, entender, e ele às vezes a necessidade do jogo em relação a joga, não joga, porque acho que alguém vai sair. Alguém vai sair quando eles voltarem. Eu dei ontem o time para mim aqui. Joga para mim, joga Luciano e Oscar. O Luciano ali livre, Oscar também solto, porque esses caras, quando você não tem referência, e aí a gente está falando de zagueiros, né, e defesas bem arrumadas, com linhas bem próximas, aquelas coisas todas como a gente vê hoje, se você dá a referência para o zagueiro, fica muito mais fácil. Conversa com qualquer zagueiro. Põe o Caleri lá, eu vou, encosto no Caleri e aí fica mais fácil. Embora o Caleri tenha um bom condicionamento físico. Mas quando você tira a referência e você faz esses caras rodarem, para o zagueiro e para os volantes, fica um Deus nos acuda. Porque o volante não sabe se vai sair para pegar o meia ou se ele fica na frente da zaga para essa bola não chegar ao Luciano, vamos dizer assim. E o zagueiro fala assim, não, o volante, fica aqui, ó, o Luciano está rodando. Então tem tudo isso. Cabe ao treinador. O Luciano é muito bom jogador. Vamos mostrar os números do Luciano com o Crespo. Olha lá, o cara de Hernan Crespo. Gol. O Luciano constrói todo dia para ver se a torcida tem algum tipo de reconhecimento. A torcida gosta dele, Pascoal. Até ontem cantou, Luciano, quando ele perdeu o pênalti, né? Ela gosta, mas sabe, quando ele vai tomar amarelo, dar uma bicuda, uma coisa, já fala, Luciano, é só isso. A torcida tem um pezinho atrás. A gente já viu também a torcida ficar meio que preocupada com as ações do Luciano. Mas desculpa, mas acho que é mais como o Felipe falou, comportamental o negócio. Mas ontem, na hora que anulou o gol dele, que bateu no braço, né, ele ia reclamar e ele parou. Não sei se vocês repararam isso. Ele ia reclamar com o árbitro, ele parou. Ele falou, não, se eu falar, eu vou tomar cara. Aí veio o Arboleda correndo para chamar a atenção do árbitro. Eu entendi que no início da jogada tem um toque na mão de um jogador do Fluminense dentro da grande área que o árbitro não levou em consideração. Né? Uhum. Mas anterior a isso. Não, no comecinho da jogada, sim, quando a bola vai lá no bico da grande área. Tem um cruzamento, foi o cruzamento. Tem um toque na mão. Olha lá, o Luciano vai falar, começa a falar, lá, começa a reclamar e para. Aí vai o Arboleda em cima do árbitro. Então, porque ele sabia que ele... Nesse lance aí, ó, tá vendo? Tem um toque ali, tem um toque. Aí eu vou me recorrer ao meu professorzinho. Tem dia que marca, tem dia que não marca, tem dia que é pênalti. Então, tem Pascoal, mas aí nesse mesmo lance dá pra gente ver os critérios. Porque, por exemplo, o cara vai falar assim, o jogador do Fluminense tá com o braço colado, né? Ele vai poder alegar isso, porque o braço tá um pouco pra trás. Mas o Luciano tá com o braço colado também. Não, o atacante não importa. O atacante tocou no braço para o lance. Mas eu respeito, a gente tava conversando fora do ar, Zé.
Pra mim, a regra do braço, ou os caras sentam, Sim, porque mas assim, o atacante se é fosse diferente um do zagueiro, defensor. isso nunca poderia ser marcado pênalti. Eu não acho, acho que é jogador igual. Eu também acho. É jogador o braço igual. Quer dizer que o braço ali, ó. Olha lá, tá vendo? A bola bate na mão, ele tá com o braço colado. Se ele não tivesse o braço, Luciano também tá com o bateria no braço peito. Aquela colado, história ó. do hoje sim, hoje não. Sim, Pascoal, mas assim... Um abraço pro Kleber. Mas assim, hoje sim, hoje não. Hoje marca, hoje não marca, amanhã não marca. Eu questiono sempre essas regras, porque assim, o jogador tem diferença de ataque e defesa. O jogador não de é o ataque mesmo, né, bateu jogador? no braço, não importa. Sim, mas é essa a discussão. Mas não é o mesmo jogo? Muda? É porque o atacante... Só que um atacante e outro defensor. Por causa disso? Eu não vejo. E eu vou discutir uma outra coisa com você. Ó, eu não vejo a FIFA, diferença. eu não escrevi a regra, hein? Isso não é problema meu. Quem escreve a regra é a International Board. A reunião dos veteranos, que muitos ajudaram a construir o futebol, e eu respeito muito. Ponto. Está escrito lá que a determinação de ser braço ou não vale a manga da camisa. Sim, eu E vi onde isso. é que bateu essa bola do Luciano? Na manga da camisa. Então, é outra discussão. E ele tá com a mão aqui. Eu só estou abrindo um leque de discussões em um lance só. Em um lance só. Mas como é que faz ele com o Luciano? Corta o braço dele? Porque ele tá com o braço colado. É isso. Se ele tivesse uma tipóia, sabe? né? O bater no braço, absurdo. a bola bateu aqui no seu braço, absurdo. parou o lance. Mas o dele, aí eu vou me recorrer absurdo. ao Então, meu... Pascoal, mas aí influenciou, bateu aqui, influenciou. Tá, é um zagueiro, bate no braço, tá com o mesmo posicionamento, bate no braço e tira a bola, que poderia ser gol. Aí não é pênalti. Aí não é pênalti. Aí não, é tranquilo, a bola tá com o braço colado. O braço tá na direção do corpo, O Zé. do Luciano também, tava com o braço colado, Pascoal. Pra gravar essa do Luciano, ela bate na manga da camisa. Pra mim não é pênalti isso aí. Isso não é falta. E até Nada. que fique claro ao torcedor do Fluminense, a gente tá discutindo a regra como É a assim, regra, nada contra não o esse Fluminense, jogo. Até nada agora há disso. pouco os dois falaram sobre o impedimento de que pra eles o gol do Ferreirinha estava impedido. Olha lá, ó, esse lance da bola na mão, e aí vai pro lance que a bola, no meu entendimento, se você vai naquele ângulo fechado, você vai ver que a bola bate no manga, e é na manga da camisa, e olha que bate, ó. Cara, Olha, ele tá com o braço colado. É isso. Ela vai na manga da camisa. Cotovelinho que não dá pra fazer. Tem que cortar Não, o braço. bate na manga, a manga ainda fica meio que sabe o que tem que mexida fazer, ali. Pascoal? É jogador Playmobil. O atacante entra no campo, tira os braços, entendeu? Joga e deixa os braços com o zagueiro. Porque assim, se você tem que fazer diferenciar o atacante do zagueiro, mas são jogadores da mesma forma. Claro. Entendeu? Eu não vejo, não tem essa... beneficiou, não beneficiou. O que vale pra um, vale pra outro. Eu não, concordo. Não tem, eu Zinho, não... É o caso do hoje sim, de hoje não. O Zinho fala toda semana e fala, hoje marcou. Mas não sei se a semana que vem vai marcar. Ou essa semana não marcou. É que nem fala, desculpa, eu vou colocar mais uma pimentinha aí pro vovozinho. O lance do pênalti. A bola bate e desvia. Não, bate num e pega no outro. Pega no outro, mas o Martinelli tá fazendo um movimento de recolhimento de braço. Ele não... O que falam? Quando a bola bate na perna, você tira... Mas é do mesmo jogador. Sim, Pascoal. Mas não de um pro outro. Sim, Pascoal, mas eu tô dizendo, mas esse regulamento é difícil de entender. Isso aí não dá para entender, Pascoal. Porque o Martinelli tá aqui, a bola bate, a bola vem na... Como é que ele faz? Ele tira o braço? Ele tá fazendo um movimento natural. Ele não abriu o braço para realmente vou me beneficiar da abertura dos braços. No lance do pênalti pró-São Paulo marcado, a mão tá muito distante do corpo do Martinelli. Sim. A mão tá assim. Sim. Né? Ele tá no gesto chamado antinatural. E a bola pegou na mão dele. Agora, eu só tô olhando a cara do Zinho, tá louco pra falar do hoje sim, do hoje não. Hoje pode, amanhã não pode. Zinho, então vai lá que eu já vou migrar depois pro seu Cruzeirão. Não, é porque nesse jogo teve muitos lances de deixar a gente com a cabeça pegando fogo, né? Porque é a regra que muda. Se bate no jogador, no mesmo jogador e pega na mão, tá isento. Mas pegou no companheiro e foi na mão dele, é pênalti. Do Luciano, pegou no braço e influenciou para desviar do goleiro, pênalti. Mas no lance anterior tem um cruzamento que para mim, aí foi pênalti. Pega no braço, não dá o pênalti. O VAR chama para ver se pegou, onde pegou, mas não teve a revisão da origem do lance. Então foi muita confusão no jogo. O bom é o seguinte, que quem foi até mais prejudicado ganhou o jogo, porque jogou melhor e procurou mais o jogo e tecnicamente foi superior, o São Paulo mereceu os 3 pontos. Bastante agitado, hoje o programa mais curto, porque na sequência tem Série B, a gente vai falar muito ainda da Série B, o jogo do Avaí contra o Botafogo.
mas temos o duelo de tricolores no Morumbi. Terceira vitória seguida do São Paulo com o Crespo, 3-1 contra o Fluminense. Vamos nessa, começando com você, Zé Elias. Vitória do tricolor paulista contra o Carioca. Eu acho que o São Paulo, os primeiros 15, 20 minutos de jogo foram lances... foi um jogo difícil de assistir, né? Porque os dois times estavam tentando encontrar ali ver quem iria controlar o jogo, mas o São Paulo, acho que 20 minutos o São Paulo conseguiu controlar, conseguiu encontrar os espaços e foi melhor. Acho que o São Paulo já começa a criar uma certa identidade no jogo, né, vamos dizer assim, o Luciano rodando, jogando, definindo os jogos. Ontem nós estávamos conversando aqui, para mim um jogador que é fundamental para fazer esse time rodar é o Marco Antônio, o cara que é a maquininha do time, né, o motorzinho que faz o tempo todo distribuindo a bola, e a equipe do São Paulo está jogando fácil, né? Ela está jogando com 2 toques. Isso aí fica muito difícil para as equipes adversárias criarem referências para jogar. Aí eu tenho minhas dúvidas, que eu acho que estava impedido, né? Aí tem que cobrar o presidente da CBF, que falou que queria colocar o segundo turno. Segundo turno, Pascoal, depois que já foi, que os times perderam pontos necessários, aí não adianta. Olha lá, dá para ver nitidamente que o Ferreirinha está com o corpo para frente. Mas vamos lá, a vida que segue. E o Fluminense com algumas dificuldades no primeiro tempo, né? 3 zagueiros, aí no segundo tempo ele tira o Manuel, coloca o Samuel Xavier, aí coloca 4-4-2, tira um pouquinho a folga a sobra, né, da equipe do São Paulo. Pra dentro, né? Aí o São Paulo consegue... O Fluminense consegue encaixar um pouquinho mais o jogo, aumenta um pouco mais a intensidade e cria algumas oportunidades, né? Acho que não foram oportunidades claríssimas, assim, mas o São Paulo, dentro dos 90 minutos, foi melhor. No primeiro tempo, quem armava a equipe do Fluminense era o Thiago Silva. Era ele que estava ali atrás, tentando armar, jogar, é muito pouco. O Renato tem que tentar mexer um pouquinho mais aí para ver se ele encontra algumas soluções, mas tem limitações, né, em relação a algumas peças, essa controle de carga, todas essas coisas aí, mas tem outros times que jogaram também Mundial e estão bem, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas vamos ver, é a quarta, né? É a quarta derrota no Brasileiro e a quinta seguida, né? Quinta seguida, 4 derrotas no Brasileiro, 3 em casa. Agora, eu concordo com o que disse o Samuel Xavier ao final da partida. Precisamos parar de encontrar desculpas. Será que ele escutou a entrevista do Renato? O Samuel Xavier acabou o jogo, foi entrevistado e disse: precisamos parar de encontrar desculpas. Aí ele chegou no ônibus, alguém mostrou para ele a entrevista do Renato, ele falou: eu ia até perguntar pro vovozinho, conhecendo o Renato, se o Renato não vai falar, falou: Pô, tô aqui e tal, você vai... Vamos ouvir o Renato? Porque o Renato falou sobre o cansaço. Só que ele não falou pro Samuel. Ele falou, o Samuel quieto, também não falou nada para ele. Vamos ouvir. A gente tem que se colocar na balança sempre ver o que é melhor. Você colocar basicamente quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo, até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada. E nunca esquecendo também que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes, e o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande, e a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Zinho, quero te ouvir sobre... Já que a gente está pegando esse contexto do tricolor carioca, já vou trazer o paulista que venceu, a gente geralmente abre com quem vence as partidas, mas migramos para o Fluminense, de fato é importante. Muito bem no Mundial, depois emendando derrotas. Tem a questão do cansaço, que me parece um fato. Acho que não soa desculpa, muito embora o time vai ter que se virar. E tem a saída do Arias. Gente, a gente não está falando de um grande jogador. Zinho, eu quero te ouvir. Bom, vou começar pelo Arias, né? O Arias, ele, quando retorna, joga com a equipe. O Arias não jogou esse jogo contra o São Paulo e o jogo anterior. Que foi com o Palmeiras. Mas ele joga o Fla-Flu, ele joga contra o Cruzeiro e o time não rendeu. Eu acho que a parte de desgaste acontece sim, mas o Zé Elias tocou nesse assunto aí, ontem a gente falou. O Palmeiras também jogou o Mundial, o Botafogo jogou e o Flamengo jogou.
E olha que Palmeiras e Flamengo e o próprio Botafogo não estão mesclando tanto o time como o Renato está fazendo. E esses times jogaram também o Mundial. E Palmeiras e Flamengo têm até elenco superior, com mais opções, mas mesmo assim você não viu a Arrascaeta jogando todos os jogos? Léo Pereira, Léo Ortiz, estão jogando todos os jogos. Agora que ele tirou o Luiz Araújo, né? Então assim, eu acho que até as mudanças que o Renato faz de jogo para jogo, que é claro, ele deve estar sendo assessorado, né, pelo departamento médico, fisiologia, olha, esse jogador está com a perna mais pesada, pode ter contusão. Isso aí eu entendo que ele, com essas informações, ele acaba tendo que segurar alguns jogadores, porque é melhor você perder esse jogador num jogo do que perder o campeonato todo. O Fluminense que tem menos opções. Mas isso, eu acho que esse está sendo um grande problema do Fluminense. Essas mudanças constantes de escalação e de formação. Ontem mesmo, né, se você pegar o time que entrou antes, principalmente a parte ofensiva, ele repete o Martinelli, mas joga com o Bernal. Antes ele estava jogando com o Hercos ou com o Nonato, aí jogou com o Lima, falando meio campo. Na frente ele jogou com o John Kennedy, começou o jogo, não estava jogando, Everaldo e Canóbio. Mas você já viu jogar o Keno, o Cano, né, o próprio Nonato, o Samuel Xavier estava no banco, entrou no segundo tempo, jogou o Guga, ele está sem os laterais, né, Fuentes e o fugiu o nome aqui do René. Lateral esquerdo, René. Então assim, ele teve que ali fazer alguns ajustes, mas eu acho que o rendimento também, a qualidade dos jogadores do Fluminense, não sei o que aconteceu, baixou. A falta do Arias, qualquer time sentiria falta de um Arias, mas o Fluminense não, ele já foi embora, tem que arrumar soluções. Uma solução pode ser o Ganso, pegar o ritmo de novo, não sei qual foi o problema, se foi disciplina ou não. Mas enfim, o Fluminense pegou uma sequência fortíssima. Os 3 jogos em casa que ele não vence é Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. São os líderes do campeonato, os 3 primeiros colocados. E perde para o São Paulo fora de casa num jogo ali. O São Paulo melhor, o São Paulo propondo mais o jogo, o São Paulo mais arrumado, mais organizado. E o principal, que eu acho que é o grande problema do Fluminense. O Fluminense está muito preso, que deu certo jogar com 3 zagueiros, marcar muito forte, ser intenso na disputa e jogar por uma bola, por um contra-ataque, ou o Arias que resolvia, né? Hoje não tem o Arias, o Fluminense não pode ficar somente pensando na parte de 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais alas que não sobem tanto, né? E que uma bola numa esticada pode resolver um jogo. Mudou, o campeonato é o Campeonato Brasileiro. E aí, ofensivamente, o Fluminense, aí está o ponto para mim, não encontrou, ou ele tem que, às vezes, desgastar alguns jogadores, mas tem que colocar para jogar, tecnicamente, os melhores jogadores da parte ofensiva. Porque o time que jogou ontem, ofensivamente, pouquíssima produção, Canóbio, Everaldo e o Lima, com o John Kennedy. Você vê que ele, no intervalo, muda logo 4 de uma vez, para tentar buscar essa solução ofensiva que, para mim, é o que está pegando muito para o Fluminense. Vamos lá, vamos falar do São Paulo. São Paulo, gostei do comportamento do São Paulo. O São Paulo vem, exceção feita ao jogo do Flamengo, né? Foi uma... Sim, estávamos juntos. Uma tragédia. Ah, não, eu estava com o Zé aquele dia. Uma tragédia. Exceção a esse jogo, o time vem subindo. São degraus que estão sendo subidos. A gente fala degraus, viu, gente? Então, degraus que a gente vai subindo, né? E o São Paulo subiu mais um degrau. Sim, as vitórias seguidas são Corinthians em casa, fora o Juventude e agora o Fluminense em casa. São degraus que foram assim, galgados pelo São Paulo de maneira correta. E o São Paulo tem um jogador que ele não tem substituto, que é o Marcos Antônio. Porque o Marcos Antônio é o volante que dita o ritmo do jogo. Os 2 volantes que jogam do lado dele podem até sair mais, mas ele é que dita o ritmo do time. E ele corre, meu. Ele corre para todo mundo, como a gente diz na gíria do futebol. Corre para todo mundo.
25 anos. Está emprestado ainda, né? Ele é da Lazio, né? Está emprestado. Eu acho que é um belíssimo jogador. Ele é o cara que... Eu acho que também o Crespo acerta quando coloca 3 zagueiros, porque o São Paulo para de tomar gol. O São Paulo, desses jogos todos, só tomou gol contra o Flamengo e tomou gol contra o Fluminense. Os outros... amigo nosso aí, quando você fala São Paulo 3 zagueiros, ele vai à lua. Quem? Tem um amigo nosso. André Plihal. Puxa, quando você fala 3 zagueiros... Não, que isso? Não me impressiona que eu não direi o nome. É isso, Pascoal? Não. Ele perguntou, a gente respondeu. A gente não fica escolhendo palavra. Então é o seguinte, o time do São Paulo melhorou com o Crespo. O Crespo conseguiu dar uma identidade para o time do São Paulo. Mas essa identidade, ela precisa ser seguida. Né? O Crespo, na entrevista coletiva, não sei se a gente vai... Vamos ouvir o Crespo? Ele começa a falar que ele vai mudar o time, depois ele muda de... Ele já fala que vai mudar o lateral direito, que é o da Taça São Paulo, que ele não tem lateral. E aí, daqui a pouco, ele ia dar uma panorâmica das alterações, e ele, entendeu? Percebeu e deu aquela reequilibrada. Mas eu acho que o São Paulo vai ter muitas alterações contra o Atlético Paranaense. Ele disse também que o time apresenta vontade. Isso ninguém pode reclamar. Não mesmo, vamos ouvi-lo. O jogo foi bom. Eu sou muito contente por os atletas, por la maneira, a forma de que jogou, por as situações adversas. Não é fácil errar um pênalti. O VAR anulou o gol e o time sempre igual. Sempre igual. Sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. O resultado acho que é uma consequência de tudo isso. E aí, Zé Elias? Recuperar a bola? Não, eu acho que Disso se manjava bem. Eu acho que ele falou o que realmente está acontecendo no jogo de São Paulo. Né? O São Paulo perde a bola, pressiona, especialmente o Bombadilha. O Bombadilha entrou nesse time de São Paulo e conseguiu dar um ritmo em relação a isso, de roubar a bola, pressionar, ou toca, quando perde ele pressiona, rouba, toca. Mas assim, não adianta nada você roubar a bola e tocar. Eu conhecia vários jogadores que roubam a bola, toca, perde de novo, vai lá e rouba a bola e toca. Você tem que ter alguém para pensar o jogo. Você tem que ter alguém para fazer esse jogo fluir. Senão você vai roubar a bola e tocar. Toma, faz de novo aí que eu vou roubar a bola de você. Dá de novo. Essa é a função do Marco Antônio. O importante é a confiança que esse time do São Paulo ele passa para o seu torcedor. Para alguns, né? Porque o apresentador também ontem estava nervoso, né? O apresentador falou assim, 2-0 não é um bom resultado. Eu escutei isso na redação. Jura? Bater pênalti, olha lá, José. Ficou nervoso. E aí, essa é a grande, eu acho que a desconfiança ou insegurança dos jogadores, né? Ele vai estourar para ele, era o Luciano. E chegou o Crespo e o Luciano... Pergunta pro Zinho se ele ia tirar o Luciano. Então, eu quero ouvir o Zinho de um cara, ok, perdeu o pênalti ontem, mas deu assistência para Arboleda, foi muito participativo, vem fazendo gols e assistências. É verdade que dos caras que todo mundo falava, não dá para jogar junto, estão machucados, o Caleri, o Lucas e o Oscar. Quero te ouvir, Zinho, sobre o Luciano. Eu gosto demais. Sempre elogiei o Luciano pela entrega, pelo jogador de grupo, pelo cara que não tem vergonha de dar um carrinho, de lutar pelo time. Não é aquele cara que fica só pensando em jogar com a bola. É muito útil aos treinadores. Tem que jogar pelo lado, ele vai. Tem que jogar de atacante lá na frente, referência, ele vai. Tem que jogar como segundo atacante, ele vai. Tem que jogar como um meia que não é dele, ele vai. Ele tenta ajudar, ele tenta colaborar. Ele não se esconde, ele chama a responsabilidade, ele procura o jogo. Acho que tem uma boa técnica. Não é um fenômeno de jogador. Não estou falando aqui, é o melhor jogador do Brasil. Não estou falando isso. Eu estou falando que para o clube, para o São Paulo, ele tem sido um jogador sempre importante. Fases acontecem para todos os atletas. O São Paulo passou e às vezes passa por momentos difíceis de muitas contusões. Isso atrapalha a sequência do São Paulo. Tem problemas financeiros, não consegue também contratar tantos jogadores, dá tantas opções para o treinador. Mas assim, você vê que todos os que passaram lá tiveram um problema. Se a gente pensar até lá na época do Rogério Ceni como treinador do São Paulo, o departamento médico era lotado e o Luciano está ali, disposição, querendo ajudar, dando o máximo pelo São Paulo. É um cara que, assim, a gente percebe que veste a camisa do clube e se dedica ao máximo. Erra, perdeu o pênalti, mas você viu ele se esconder do jogo porque perdeu o pênalti? Pelo contrário,
Ele vai, tenta. Então é um jogador assim, eu particularmente gostaria de ter sempre um jogador como esse no meu time, para me dar as opções que ele tem dado e está resolvendo. Nesse momento de tantos desfalques, dos medalhões, ele está ali chamando a responsabilidade, querendo e ajudando o São Paulo. Eu particularmente, acho que às vezes ele é até injustiçado no São Paulo. A própria torcida às vezes pegou no pé dele, e ele é um cara que está sempre se doando ao máximo para o time e para o São Paulo. E aí, Zé? A vitória por 3-1 sobre o Fluminense neste domingo no Morumbis foi mais do que um simples resultado positivo. Foi um reflexo da nova postura do São Paulo sob o comando de Hernan Crespo. O técnico argentino destacou não apenas o desempenho, mas principalmente a atitude dos jogadores em campo. Mesmo com um pênalti perdido e um gol anulado pelo VAR, a equipe manteve a concentração, a entrega e a disposição para lutar até o fim. Crespo fez questão de exaltar o comportamento do grupo, que não se abalou diante das adversidades e mostrou um padrão tático sólido durante os 90 minutos. Essa consistência e equilíbrio são reflexos de um trabalho que está amadurecendo. O treinador foi claro. A equipe está ganhando uma identidade. Um time que gosta de ter a bola, que pressiona o adversário, que não desiste e que joga com personalidade. Essa sequência de vitórias menos contra Corinthians, Juventude e agora o Fluminense não apenas traz alívio na tabela, mas também fortalece a confiança do elenco e da torcida. O tricolor agora ocupa a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Uma escalada importante para um time que há pouco tempo flertava com a zona de rebaixamento. Mas nem tudo acontece dentro das 4 linhas. Fora do campo, o São Paulo segue ativo no mercado da bola. De acordo com informações dos bastidores, o clube perdeu a disputa por um lateral para o Santos, que ofereceu melhores condições financeiras. Além disso, um defensor está prestes a deixar o clube, com uma negociação avaliada em mais de 4 milhões de reais. São movimentações que mostram que a diretoria busca equilíbrio entre o futebol competitivo e a responsabilidade financeira. Enquanto Crespo vai ajustando o time taticamente, o elenco começa a mostrar maturidade em momentos decisivos. Marco Antônio, por exemplo, foi perguntado recentemente sobre comparações entre Crespo e Zubeldia e evitou polêmicas, preferindo valorizar o coletivo. Essa postura demonstra que o grupo está focado, blindado de influências externas e comprometido com o trabalho que vem sendo feito. A torcida, por sua vez, começa a se reconectar com o time. Após meses de desconfiança e frustração, agora há uma retomada do entusiasmo, da participação e da crença. Os memes nas redes sociais, as análises positivas, os comentários sobre a nova postura do elenco mostram que o torcedor voltou a ter orgulho da camisa tricolor. E isso tem um valor imensurável. Dados recentes divulgados pela imprensa esportiva indicam que o São Paulo continua entre as maiores torcidas do Brasil. Embora com leve queda na pesquisa mais recente, esse cenário mostra que ainda há espaço para reconquistar o torcedor que se afastou. E nada faz isso mais rápido do que vitórias consistentes e um time com alma. Agora o foco se volta para 2 desafios importantes. Na quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Piá às 19h30 no Morumbis, pela ida das 8ª de final da Copa do Brasil, um jogo que exige inteligência, paciência e, acima de tudo, competitividade. Já no domingo, o time encara o Internacional no Beira-Rio, às 20h30, em mais uma batalha no Campeonato Brasileiro. A sequência é pesada e Crespo precisará rodar o elenco com sabedoria para manter o rendimento. Essa nova fase do São Paulo tem exigido mais do que técnica. Tem exigido superação, espírito de equipe e comprometimento com a camisa. E esse grupo tem dado sinais claros de que está pronto para encarar os desafios com maturidade. Crespo ainda não tem todas as respostas, mas já encontrou um caminho que começa a dar frutos. Resta saber até onde esse time pode chegar. A solidez defensiva começa a aparecer. O meio-campo tem mais intensidade. O ataque começa a funcionar. E a confiança que andava em baixa volta a crescer a cada partida. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Acredita que o São Paulo finalmente encontrou o técnico certo? Acha que Crespo pode levar o tricolor a títulos nessa temporada? Qual a sua opinião sobre o desempenho do elenco e a movimentação nos bastidores? Escreva aqui nos comentários. Sua voz é essencial. O canal é feito para você e com você. E se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com outros são paulinos. Porque o momento é de reconstrução. E quando o São Paulo cresce, o Brasil inteiro percebe. Aqui é raça, aqui é tradição, aqui é São Paulo Futebol Clube. Até o próximo vídeo.